Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 27.350 dólares. Bitcoin, que em dia volátil consegue recuperar os 27k e está tentando fazer rompimentos acima. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action aí dessa semana parada para te mostrar as zonas decisivas para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês aqui sobre o Bitcoin, tá? A gente vai falar um pouco sobre o diário, depois a gente vai abaixando os tempos gráficos para ver potenciais oportunidades e zonas de suporte importantes. Também vamos falar um pouco sobre os mercados globais, né? Afinal, o S&P 500 subiu bastante hoje, indo novamente próximo à região dos 4.200 pontos, e Nasdaq, de novo, rompeu a máxima, está na máxima do ano aqui. A gente não tem a Nasdaq tão elevada assim desde agosto de 22, tá? Então vamos falar um pouco sobre o que aconteceu também. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores, hoje a gente começou o dia com os mercados um pouco tensos. A gente parece que estava tendo uma reunião do Biden com o líder dos republicanos no Congresso. Parece que a reunião foi positiva e estão falando de já resolver a questão do teto da dívida até o final dessa semana. Isso animou os mercados e fez o S&P 500 virar para alta, fez a Nasdaq virar para alta, romper topos importantes. Isso aí contaminou no ótimo sentido o Bitcoin e as criptomoedas, que também deixaram de ter toda essa aversão ao risco e começaram a ver talvez o óbvio, né? Na V79, desde 1960, eles também vão aumentar o teto da dívida, eles também vão empurrar mais dívida para os cidadãos e eles também vão desvalorizar o dinheiro, para variar, né? Talvez por isso o Bitcoin e as criptos performaram tão bem desde que essa tensão deu uma diminuída. Não é nada certo ainda, mas a probabilidade está 99,99%. Beleza? Tendo isso em vista, né? Vamos discutir aqui o Bitcoin num primeiro momento. Num primeiro momento, o Bitcoin ele tá numa tendência interessante, tá? Quando a gente olha o diário, na verdade, olhando o diário, me parece que a gente está num padrão de continuação da alta, tá bom? Isso aqui é uma bullish falling wedge e a gente tem algumas zonas de resistência importantes que a gente vai ter que romper para realmente renovar máximas e tal, né? Mas para mim parece um padrão bonito aqui, bullish falling wedge, numa tendência muito clara de alta em tempos gráficos maiores aqui. O grande desafio vai ser a gente conseguir passar dessas zonas de resistência que estão um pouco mais acima do preço. Para mim, a região dos 28.300 é a zona mais importante, tá bom? O preço se mantendo aqui no 4 horas, no diário, acima dessa zona, é um sinal de rompimento desse padrão para a gente ir testar 30 e 31, tá? Mas não acho que a gente vai ter muita dificuldade em 30 e 31, não. Afinal, a gente já parou aqui várias vezes e se a gente demonstrar força passando dessa região aqui, rompendo essa linha de tendência, seria um ótimo sinal de que o preço está preparado para continuar a tendência de alta, né? Muitas pessoas estão duvidando que o Bitcoin vá subir por causa do cenário macroeconômico. Eu sempre vejo comentários aqui, mas essas pessoas se esquecem que o Bitcoin já subiu 100% esse ano num cenário macroeconômico extremamente desafiador. Então o Bitcoin não precisa que o macro esteja perfeito para subir, né? Quem está nessa narrativa está sem comprar Bitcoin desde os 15 mil dólares e, na minha opinião, vai ficar por muito tempo sem comprar ainda. Porque se nesse momento, nos 27 mil dólares, com o cenário macro tenso, o Bitcoin está brigando aqui nessa região, você acha que se ele for para os 20, para os 15, para os 10, como você acha que vai estar o cenário macro? Então, se você se basear só no cenário macro e não tiver uma estratégia clara para comprar Bitcoin enquanto ele ainda está barato, quando você vai comprar? Você sempre vai colocar a culpa no cenário macro para não fazer a sua compra e não entender que a questão de todo o mercado é um risco e um retorno. O risco macro ele sempre vai existir e ele existe desde o começo do ano. Mas a gente está comprado desde o começo do ano porque a gente enxergou que o retorno potencial é maior. E é justamente por isso que a gente voltou a comprar Bitcoin na semana passada, abaixo dos 27, abaixo dos 26, porque apesar do risco estar lá, ninguém fecha os olhos para os riscos macroeconômicos que a gente está tendo. O potencial de retorno já começa a aparecer maior, beleza? Quando a gente estava aqui nos 30, 31, pode voltar nos vídeos. Eu nunca vou falar para você comprar Bitcoin quando ele está esticado assim. Eu falo para comprar
quando a gente recua. E quando a gente recua, normalmente os riscos macroeconômicos aumentam? Sim, mas o potencial retorno que a gente tem a partir do momento também aumenta. Então não olhe só para o risco ou não olhe só para o retorno. Você tem que entender que toda decisão que você toma no mercado é um trade-off, ou seja, uma decisão entre risco e retorno. Tudo vai ter risco e tudo vai ter um potencial de retorno. Mas você precisa de uma estratégia para te dar os momentos certos para ter mais retorno do que risco. Beleza? Então, tendo isso em vista, né, eu acho que a situação no Bitcoin é bem confortável, pensando no longo prazo. Inclusive, a gente pode ter novas oportunidades de acumulação, assim, de maneira bem clara, se piorar a situação macroeconômica. E, assim, sinceramente, até torço por isso, porque a gente estaria comprando Bitcoin mais barato, porque a gente tem uma estratégia para comprar e a gente continua enxergando uma grande oportunidade aí. Já foi na semana passada, pode ter ainda mais nas próximas. Por quê? A gente já vê as pessoas desesperadas, a gente já vê todo mundo vendendo, a gente vê divergências bullish aqui, de todo mundo vendendo Bitcoin, vendendo altcoin, falando que o mundo vai acabar. Então eu já vejo potencial oportunidade e aparentemente, se a gente continuar caindo, mesmo com o risco aumentando, a oportunidade vai aumentar também. Então a gente vai comprar ainda mais. Beleza? Tendo isso em vista, vamos abaixar o tempo gráfico aqui, e já que no longo prazo a situação está confortável, no curto, ao meu ver, não está. Tá? No curto prazo a gente tem esses 28.300 como zona de resistência. Vocês podem ver que a gente já parou aqui nessa região de topos próximo do 0,618. O primeiro passo é romper esse topinho aqui, tá bom? Começou a fechar acima dos 27.700, para mim é um bom sinal. A gente ainda vai ter o desafio dos 28.300, que é uma zona que a gente parou por bastante tempo, é ponto de controle das últimas semanas, aí, então a gente ainda vai ter o desafio, mas um primeiro passo é romper o topo dessa semana, que foi nos 27.700 dólares, tá bom? Um rompimento ali, caras, já vai me deixar mais otimista, em especial se a gente vê alguns pontos na análise de sentimento que eu vou começar a mostrar para vocês. Falando sobre suportes, para mim o suporte é bem claro, tá bom? Fechar no 4 horas abaixo desses fundos aqui é um mau sinal. Hoje a gente até tentou fechar nessa região, mas o mercado voltou a subir com tudo subindo, né? Então o Bitcoin, como eu disse, foi contaminado positivamente, tá? Então a gente vai ter alguns suportes aqui meio óbvios. O suporte do fundo de hoje em 26.500 e o suporte lá abaixo dos 26 mil dólares, beleza? Para mim, se a gente chegar de novo abaixo dos 26, é potencial buy zone no Bitcoin e em várias altcoins pensando no longo prazo. Tranquilo? Se a gente continuar subindo aqui, ao meu ver, a gente pode ter gatilhos para fazer alguns shorts em altcoins que não estão numa tendência de alta como o Bitcoin está. Cara, só você olhar aqui, tem várias moedas que estão terríveis. Nem compara com essa tendência de alta maravilhosa que o Bitcoin engatou esse ano. Então a gente precisa olhar para essas moedas, shortá-las, ou seja, apostar na baixa delas, ao mesmo tempo que no Bitcoin, os nossos investimentos de longo prazo estão tranquilos e olhando para alta, assim como outras altcoins que a gente enxerga como positivas também, a gente também pode apostar na alta, seja no longo prazo, seja nos trades, beleza? Tranquilo, né? Tendo isso em vista, vamos continuar aqui na análise de sentimento, que não mudou muito hoje, tá? Para mim, a análise de sentimento hoje, ela tá bem neutra, assim, ela até tinha dado uma piorada hoje mais cedo, mas o mercado começou a subir junto com os mercados globais, e basicamente deu uma melhorada aqui, o nosso long short Twitter voltou para 1,58, mas sem nenhuma confirmação de open interest, tá bom? Então a gente ainda não tem essa confirmação, por isso que eu ainda falo com vocês que eu tô de olho para shortar algumas altcoins, tá bom? No momento eu carrego 4 shorts de altcoins, que ao meu ver protegem esse meu otimismo em relação ao Bitcoin e a minha exposição grande que eu tô no mercado de criptomoedas nesse momento. Se o mercado começar a despencar, provavelmente esses meus 4 shorts vão dar certo. Então a gente pode estar otimista no longo prazo está comprado, ao mesmo tempo que no curto prazo a gente não precisa estar tão otimista. Ainda mais com altcoins, shitcoins que estão numa tendência terrível, situações de sentimento terríveis, tá bom? Então eu acho que faz sentido você trabalhar não só os investimentos de longo prazo, mas também os investimentos de curto prazo com o trading. Tranquilo? Tendo isso em vista, né, eu diria que está neutro aqui o sentimento nesse momento, nessa consolidação, e para a gente melhorar, rompimentos 27.700, 28.300 seria mais conservador, com aumento de open interest e diminuição do long short ratio. Mesma coisa dos últimos vídeos, ainda não aconteceu, né? Não aconteceu no primeiro teste ali nos 27.700, não está acontecendo agora. Então precisa de entrar uma pressão compradora aí, precisa dos baleias realmente terem interesse nessa tendência para ela virar. Tá? No momento a gente ainda está numa tendência de baixa no curtíssimo prazo, e a gente precisa desse rompimento no mínimo dos 27.700 com melhora do sentimento para olhar mais para cima e tentar romper esses 28.300 para ir para novos patamares.
Beleza, investidores? Caras, então uma semana assim bem morna, né? Uma semana bem chata nos mercados. Talvez a gente tenha mais volatilidade aí no final dessa semana, em especial na sexta, com o discurso de Jerome Powell, tá? E detalhe, é muito importante a gente entender que é justamente nesses momentos de pouca volatilidade que muitas oportunidades começam a aparecer. Seja oportunidades nas altcoins, seja oportunidades no Bitcoin. Esses momentos, cara, você tem que ter paciência. Nem sempre vai fazer vários trades todos os dias, nem sempre vai ter, 1 milhão de oportunidades de compra, venda, compra. Não. Quando a gente tá assim, normalmente a gente tem explosões, tá bom? E essas explosões podem acontecer a qualquer momento, em especial na sexta-feira com o Jerome Powell, tá bom? Então, atenção aos suportes, atenção às resistências e à estratégia. Foco no longo prazo, mas não se esqueça que dá para ganhar dinheiro no curto prazo também. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Mas de qualquer maneira, amanhã às 10 horas tem live aqui no canal, hein? Forte abraço.